Podem me chamar de Sofia. Esse é o apelido carinhoso que meus amigos sempre me deram. Tenho 26 anos e só recentemente compreendi que sou médium, embora desde criança perceba sensações que os outros não sentem. Este é o meu primeiro relato e espero que consigam sentir através das palavras parte da estranha experiência que vivi. Era um domingo de verão em 2011, uma tarde agradável e quente, perfeita para passar horas lendo. Resolvi sair de casa, buscando um local tranquilo para terminar a leitura de um romance que já me fascinava, mas que também me irritava com seus personagens teimosos. Naquele momento, escolhi meu lugar preferido na cidade de Belo Horizonte, o Cemitério Central. Sempre gostei daquele espaço silencioso e cheio de histórias, e, curiosamente, nunca senti medo de estar cercada por túmulos. Hoje entendo que isso se deve à minha mediunidade aflorada. Mas naquela época, apenas sentia conforto naquele silêncio carregado de memórias. Escolhi um túmulo específico, um dos mais antigos e bem cuidados do cemitério, cuja estrutura lembrava uma pequena casinha de pedra. Sentei-me ali, abrindo o livro com cuidado. Sempre fui uma leitora estranha. Mudo de posição várias vezes enquanto leio, sento, deito, viro de um lado para o outro até encontrar a postura perfeita para mergulhar na história. Assim permaneci durante horas, absorvendo cada detalhe, até chegar às últimas páginas do romance, que já acompanhava há cerca de uma semana. O final me surpreendeu, e algumas lágrimas escorreram silenciosamente pelo meu rosto. De repente, um sono profundo começou a me dominar, inexplicável e pesado. Minhas pálpebras se fecharam sem que eu pudesse evitar, e adormeci ali, entre os túmulos. Não sei quanto tempo permaneci naquele estado, mas ao acordar, levantei-me com a intenção de ir embora. Peguei o livro, e ao notar que meu cadarço estava desamarrado, voltei a apoiar o romance no túmulo para ajustá-lo. Caminhei alguns passos, mas algo me fez parar. Percebi que havia deixado o livro para trás. Retornei imediatamente, mas ao chegar ao local, o objeto simplesmente desaparecera. Procurei nos túmulos próximos, examinei o chão, mas não havia sinal do romance. O cemitério era pequeno, silencioso, e não havia ninguém por perto. Minha perplexidade aumentou. Havia saído de lá por poucos passos, tempo insuficiente para alguém roubar o livro. Chateada, decidi que compraria outro exemplar para devolver à amiga. Mas, nesse momento, um vento frio percorreu minha espinha e as folhas das árvores balançaram com força. Virei-me rapidamente, mas continuava sozinha. Ou ao menos, não me sentia totalmente só. Não havia medo, apenas uma estranha sensação de presença. O sono pesado voltou a me dominar e, sem pensar, apertei o passo, deixando o cemitério o mais rápido possível. Refletindo sobre o episódio, acredito que algum espírito tenha se interessado pelo romance. Dizem que não se deve levar nada do cemitério, mas por vezes, coisas intangíveis permanecem ali, presas entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Talvez meu livro tenha encontrado leitores invisíveis e talvez, em algum lugar, a história tenha continuado sem mim. Essa experiência, ainda que curta, marcou meu entendimento sobre minha mediunidade e sobre a vida, além do que os olhos conseguem perceber. Desde então, sempre que volto ao cemitério, sinto olhares sutis, uma presença silenciosa que parece acompanhar minha leitura. O mundo espiritual se faz sentir de maneira inesperada, e pequenas experiências, como a perda de um livro, podem carregar significados muito maiores do que imaginamos. Enquanto escrevo este relato, percebo que minha mediunidade me permite enxergar além da realidade tangível, e que objetos que consideramos simples podem se tornar pontes entre os mundos. Este romance, perdido entre túmulos, talvez tenha sido apenas o primeiro de muitos encontros inesperados com o sobrenatural que ainda viverei. Pequeno comentário crítico.
O que mais me intriga nesta experiência é a delicada linha entre o acaso e o sobrenatural. Um objeto tão comum como um livro se torna testemunha de algo que não conseguimos explicar. Para mim, esta história reforça que o mundo espiritual está mais próximo do que imaginamos e que, às vezes, somos meros coadjuvantes em narrativas que se desenrolam entre os vivos e os mortos. Podem me chamar de Laura. Sempre tive uma ligação estranha com cemitérios, embora nunca tivesse imaginado que isso pudesse se tornar algo assustador na minha vida. Durante minha juventude, morei por alguns anos em outro país e lá, os cemitérios eram verdadeiras obras de arte. Cada lápide, cada monumento parecia feito com extremo cuidado e beleza. Caminhar por aqueles locais era como passear por parques silenciosos, contemplando a harmonia e a serenidade ao redor. Esse contato precoce fez nascer em mim uma admiração e um carinho muito especiais por esses lugares, e a aura de respeito e calma sempre me atraía. Anos depois, ao retornar ao Brasil, me deparei com uma realidade diferente. Os cemitérios aqui pareciam, em sua maioria, descuidados e desorganizados. A beleza estética que eu havia conhecido estava ausente. Mas mesmo diante dessa diferença tão marcante, meu interesse e fascínio por explorar esses locais não diminuíram. Em um passeio por um cemitério antigo da minha cidade, notei algo estranho no chão. Uma pequena estatueta de anjo caída, com suas asas delicadas e feições suaves. Algo naquela figura me encantou imediatamente, e sem pensar muito, decidi levá-la para casa. Nos primeiros dias, nada parecia anormal. Mas logo começaram pequenos sinais de desconforto. Primeiro, eram apenas pesadelos leves. Depois, sonhos cada vez mais vívidos e perturbadores começaram a me assombrar. Neles, uma mulher pálida e angustiada aparecia, sempre exigindo que eu devolvesse a estatueta. Era como se o simples fato de aquele objeto estar em minha casa desencadeasse uma sequência de eventos sobrenaturais. As desaparições não ficaram restritas aos sonhos. Sombras estranhas começaram a surgir nos cantos mais escuros da casa, movendo-se de forma quase imperceptível. A mulher pálida apareceu na rua próxima à minha residência, dentro do carro e até mesmo em meu guarda-roupa. A sensação de ser observada tornou-se constante. Minha ansiedade e paranoia aumentaram a cada dia. E comecei a questionar minha própria sanidade. Eu, ingenuamente, acreditava que a pintura e a posição da estatueta sobre o móvel na sala a protegiam de qualquer influência sobrenatural. Pensava que talvez os objetos tivessem algum poder protetor. Mas após refletir e conversar com alguém de confiança, comecei a perceber a possível conexão entre a estatueta e os eventos perturbadores que se sucediam. Decidida a resolver a situação, organizei uma ida ao cemitério para devolver a estatueta ao local de onde a havia retirado. Encontrar o túmulo correto não foi simples. Percorri dezenas de lápides, comparando detalhes e buscando referências, até finalmente localizar o ponto exato. Ao colocar a estatueta de volta, fiz um pedido sincero de desculpas, sentindo a energia pesada e indefinível daquele lugar. Quando saí do cemitério, senti um alívio quase palpável. Desde então, os pesadelos e aparições cessaram por completo. Essa experiência me ensinou algo profundo. Jamais se deve retirar algo de um local de descanso eterno, seja um objeto aparentemente insignificante ou uma lembrança. Os mortos, de alguma maneira, têm suas formas de se fazer notar quando algo lhes é retirado indevidamente. A lição é clara e inesquecível. Para aqueles que leem este relato, pode parecer apenas uma história assustadora. Mas para quem já sentiu os efeitos das cobranças espirituais, sabe que é uma experiência verdadeiramente inquietante. Desde aquele episódio, aprendi a respeitar os lugares de repouso,
a compreender que nem tudo que parece inofensivo está livre de consequências. Cada lápide, cada monumento, cada estatueta ou lembrança tem sua própria história e energia, e interferir nisso pode trazer consequências inesperadas e perturbadoras. Por fim, posso afirmar que minha vida mudou naquele instante. Aprendi que o sobrenatural, muitas vezes, se manifesta justamente quando menos esperamos. E que certos objetos, mesmo que pareçam pequenos e inofensivos, carregam consigo forças que não podemos compreender completamente. O anjo que levei para casa nunca mais será apenas uma estatueta para mim. Ele se tornou um lembrete sombrio de que o respeito aos mortos é mais que uma questão de educação. É uma necessidade vital para nossa própria segurança espiritual. Meu nome é Clara, tenho 25 anos e nunca fui fã de cemitérios. Sempre senti algo pesado no ar, uma energia que me drenava completamente, especialmente em momentos de luto. Quando um familiar ou amigo falece, tento me preservar, evitando o contato direto com os enlutados, pois me sinto incapaz de lidar com a tristeza intensa. Mesmo em circunstâncias inevitáveis, prefiro ficar na capela, longe do cortejo. Cada vez que tive que enfrentar um funeral, voltava para casa exausta, sentindo minha energia sugada a ponto de quase desmaiar ao abraçar as pessoas. Por isso, nunca imaginei que teria uma história real para contar sobre o que acontece nesses lugares. Porém, como minha avó dizia, nunca diga nunca. Há 3 meses, meu tio Eduardo faleceu. Eu, como sempre, fiquei na capela enquanto o cortejo se dirigia ao cemitério. Tudo transcorreu normalmente e voltamos para casa após o sepultamento. Semana passada, outro sobrinho dele, Rafael, que mora a cerca de 300 quilômetros da nossa cidade, ligou para minha prima Helena, filha de Eduardo, e disse: Helena, faz 2 semanas que preciso te ligar. Você sabe que sou sensitivo, mas também sou desleixado e bebo demais. Mesmo assim, sinto que seu pai precisa de luz, velas e orações. Você precisa ir ao cemitério. Minha prima me contou o ocorrido, assustada, pedindo que eu a acompanhasse. Hesitei, pois não gosto de cemitérios, mas ela não queria ir sozinha. Combinei de ir e pedimos que seu irmão Leonardo nos levasse. No dia seguinte, fomos ao cemitério. Helena e Leonardo foram até o túmulo do pai deles, enquanto eu permaneci no cruzeiro, acendendo algumas velas ali perto. Não consigo me aproximar de túmulos, sinto-me mal. Depois de alguns minutos, eles voltaram. E tivemos que passar por uma área do cemitério onde uma família estava exumando um ente querido para um novo sepultamento. O cheiro era insuportável, nauseante, impregnando nossa pele e roupas. Saímos rapidamente, mas aquela sensação horrível pareceu se instalar no carro. Mesmo com os vidros abertos, o odor persistia. Comentamos que talvez fossem nossas roupas, mas nem assim o cheiro sumia completamente. Ao chegar em casa, recomendei que eles tirassem os calçados e tomassem banho antes de entrar, e que lavassem as roupas imediatamente. Fizemos tudo isso, mas o mau cheiro retornava em momentos aleatórios, sempre acompanhado de uma sensação de tristeza profunda, como se uma presença invisível nos observasse. Fui dormir naquela noite com pesadelos constantes, desconforto e sensação de opressão. Na manhã seguinte, Helena veio até minha casa, visivelmente abalada. Contou que havia procurado algum possível animal morto na casa, pensando que o cheiro vinha de algo ali, mas não encontrou nada. Ela comentou que o odor do cemitério parecia ter se instalado em sua própria respiração. Liguei para Leonardo e ele relatou sentir o mesmo. Nenhum vizinho percebia nada, somente nós 3 decidimos agir. Chamei Rafael, o sensitivo, e realizamos um ritual de proteção. Nos aspergimos com água benta da cabeça aos pés, queimamos incenso previamente benzido na igreja e fizemos orações pedindo que qualquer alma que estivesse conosco retornasse à luz de onde veio.
Acendi também uma vela do lado de fora, dedicada àquela presença. Instantaneamente, o mau cheiro desapareceu e a sensação de opressão se dissipou. Depois disso, Helena ligou para Rafael, informando que havia realizado o que ele havia pedido e deixou claro que nunca mais voltaria ao cemitério para esse tipo de tarefa. Rafael concordou, sugerindo que poderia ser a alma de quem estava sendo exumado, acompanhando-nos de casa em casa, até que finalmente conseguimos afastá-la. O que nos aconteceu é algo que jamais esquecerei. Antes, não sentia tanto medo de cemitérios, mas agora tenho trauma. Aquela alma pareceu nos seguir, carregando consigo uma energia pesada e um cheiro insuportável que impregnava tudo ao redor. Por que ela nos seguiu? Por que parecia carregar sofrimento tão intenso? Essas perguntas permanecem sem resposta. O episódio me ensinou que cemitérios podem ser lugares perigosos para quem tem sensibilidade espiritual e que nem sempre podemos lidar com certas energias por conta própria. Precisamos de proteção e respeito, pois há forças além do nosso entendimento que insistem em se manifestar. Nunca mais me sentirei confortável em frequentar um cemitério sem proteção. Meu nome é Helena e hoje quero contar algo que presenciei e que me marcou de maneira profunda, a ponto de ainda sentir arrepios quando lembro. Tenho uma amiga muito próxima, a Letícia, que é médium e espírita, e sempre esteve presente nos momentos mais sobrenaturais e perturbadores da minha vida. Letícia não é apenas sensível ao além, ela consegue perceber quando algo está próximo, mesmo sem que haja sinais visíveis. Ela sempre me ajudou a lidar com situações que a maioria das pessoas jamais acreditaria. Lembro, por exemplo, da vez em que comprei um armário antigo em um brechó da região central da cidade. Assim que ele chegou em casa, percebi que algo estava errado. Era uma presença intensa, uma criatura grotesca que flutuava acima do móvel e se inclinava em minha direção, como se quisesse me sufocar. Passei noites sem dormir, sentindo o frio do sobrenatural pairando sobre meu quarto. Letícia precisou interceder espiritualmente para que aquilo desaparecesse. Outra vez, quando visitei um cemitério antigo, o espírito de uma criança me seguiu de volta para casa. Essas experiências marcaram minha vida, e se minha amiga decidisse escrever sobre tudo que presenciou, certamente ocuparia várias páginas, talvez até um livro inteiro. O episódio que quero relatar aconteceu com a sobrinha neta de Letícia, a pequena Isadora, durante o velório de seu tio-avô aqui no Rio de Janeiro. Por conta da violência crescente e da pressa nos funerais atuais, as pessoas não velam mais os mortos durante a noite. O corpo chega de manhã e à tarde já é enterrado. Isadora, profundamente abalada com a perda do tio, ficou agarrada ao caixão, chorando de maneira intensa e inconsolável. Letícia, como sempre, tentava confortá-la, mas sentia um desconforto que apenas pessoas com sensibilidade espiritual conseguem perceber. Algo estranho pairava no ar. Na hora do cortejo, Letícia pediu que Isadora permanecesse no carro, longe da parte mais alta do cemitério, mas a menina insistiu em subir. Foi então que minha amiga se tornou firme e séria e disse em voz alta para que todos escutassem: "Eu não falei para você esperar no carro? Você está menstruada, não está?" Isadora, envergonhada, abaixou a cabeça e desceu do túmulo em que estava sentada, andando na frente, magoada e constrangida. A expressão de Letícia naquele momento me fez encolher. Com voz firme, ela continuou, e todos ouviram: "Nunca entrem em um cemitério menstruadas ou grávidas. Espíritos obsessores sentem a energia e se aproximam. Eles podem sugar suas forças, acompanhar seus passos e, se estiverem grávidas, podem obsediar vocês e tentar interferir no feto, como se desejassem renascer através dele." Naquele instante, senti um frio na espinha.
A possibilidade de que uma entidade pudesse afetar uma criança ainda não nascida parecia absurda. Mas ao olhar para os olhos de Letícia, vi que não havia exagero em suas palavras. Ela tinha plena consciência do que dizia, e sua experiência provava isso. Meses depois, recebi notícias preocupantes. Isadora começou a apresentar comportamentos estranhos em casa. Gritava sozinha, corria pelos cantos da residência como se fosse perseguida por algo invisível. Falava com vozes que ninguém mais ouvia. E sua família contou que Letícia precisou intervir para ajudá-la espiritualmente. A situação havia se tornado tão grave que muitos começaram a acreditar que a menina estava possuída. Foi nesse momento que entendi que certas regras existem por um motivo real e que não são simples crendices. Minha amiga sempre me ensinou que a proteção espiritual é essencial. Entrar menstruada ou grávida em um cemitério sem preparo é extremamente perigoso. É recomendável colocar um pequeno esparadrapo no umbigo como proteção, além de evitar a visita nesses períodos críticos. Letícia já ajudou muitas pessoas em situações de risco, e eu mesma presenciei cenas que mais pareciam saídas de filmes de terror. Além disso, há outro detalhe importante que poucos comentam: cemitérios antigos acumulam energias que permanecem por décadas. Cada túmulo, cada lápide e cada espaço tem registros espirituais. Espíritos que não encontraram descanso podem sentir a aproximação de pessoas vulneráveis, como mulheres menstruadas ou gestantes, e sua presença pode se tornar nociva, alterando o equilíbrio energético da pessoa. É algo que não se vê, mas que se sente de maneira intensa, especialmente para quem é sensível, como Letícia. Lembro-me de outra experiência, quando fomos a um cemitério histórico no centro da cidade. Era final da tarde. O céu pintado de tons alaranjados, mas o frio que sentíamos era indescritível, como se o ar fosse carregado de presenças invisíveis. Letícia explicou que mesmo pessoas aparentemente saudáveis poderiam ser afetadas pela energia residual. Cada lápide tinha histórias, lamentos e memórias que poderiam se manifestar em formas que a ciência ainda não compreende. Voltando ao caso de Isadora, após a intervenção de Letícia, a menina começou a se recuperar lentamente, mas a experiência deixou marcas profundas em todos que estiveram presentes. O que parecia ser apenas um velório comum transformou-se em uma lição sobre respeito às forças que não vemos. Aprendi que o sobrenatural não é apenas lenda, mas algo que pode interferir diretamente na vida das pessoas, quando elas estão vulneráveis ou desprotegidas. Portanto, meus queridos assombrados, deixo aqui um alerta. Não arrumem assombrações para a vida de vocês. Pode parecer exagero, mas não custa nada se preservar. Evitar entrar menstruada ou grávida em cemitérios, usar pequenas proteções espirituais e respeitar os sinais do além pode salvar você de experiências traumáticas. Letícia me ensinou que o mundo espiritual existe ao nosso redor, mesmo que não possamos vê-lo, e que a energia de algumas pessoas é tão sensível que basta um pequeno descuido para que algo perigoso se manifeste. Para encerrar, quero dizer que, embora essas histórias pareçam assustadoras, elas carregam ensinamentos valiosos. A proteção espiritual e o respeito pelo sobrenatural não são superstições, mas precauções reais. Todos nós podemos nos deparar com experiências inexplicáveis, mas é importante estar preparado e saber que a vida e a energia que carregamos são preciosas. Aprendi com cada episódio e com cada presença que sentimos que nem tudo está à nossa vista, mas tudo influencia nossa existência. E por mais que pareça incrível, essa lição sobre Isadora e o velório permanece viva em minha memória. Nunca esquecerei os olhares, os gritos e a intensidade daquele dia. Fica o alerta.
Cuidado com cemitérios, cuidado com suas energias e, acima de tudo, respeite o que não se vê.